Graça no Senhor Jesus Cristo. Quero falar hoje sobre o texto de Atos, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo tinham uma curiosidade, especialmente porque Jesus disse para que eles permanecessem em Jerusalém, para que então do alto eles recebessem o Espírito Santo de Deus. E aí surgiu uma curiosidade entre eles. E eles expõem essa curiosidade, perguntando: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sem sombra de dúvida, os judeus esperavam que o Messias pudesse restabelecer o reino de Israel. Israel estava sob o domínio romano. E quem não deseja que a sua pátria fique um país livre, seja soberana? Acredito que qualquer um de nós. Mas aquele desejo dos discípulos não seria concretizado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que no versículo seguinte, Jesus respondendo diz: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Exatamente. Existem tempos e épocas que Deus não nos revelou, como, por exemplo, a questão da sua própria vinda, a questão do arrebatamento da igreja. Quando é que será? Muitas pessoas tentaram colocar datas, mas nenhum acertou. Porque não é da nossa competência tentar descobrir qual é a data ou quando Deus vai voltar, o Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Quando é que será o final dos tempos? E uma das indagações que nós às vezes fazemos é: Deus, até quando? Até quando nós vamos suportar essas tragédias humanas? O homem se desviando do caminho do Senhor, o homem indo para o pecado, o homem fazendo N coisas erradas. E às vezes nós clamamos: Deus, faça a sua justiça. Sem sombra de dúvida, isso é um desejo do nosso coração. Mas quando Deus fará isso, ninguém sabe. Mas Deus fará. Existe essa certeza que tem que confortar o nosso coração. Deus fará sim justiça. Deus fará sim que todas as coisas que estão descritas no livro de Apocalipse venham acontecer sobre a terra. A justiça de Deus virá, cedo ou tarde. A nós cabe confiar em Deus, confiar nas suas promessas. E cabe também nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Isso sim nós devemos fazer. Isso sim deve nos levar a ficar preocupados. A nossa preparação, a nossa santificação, a nossa vida entregue ao Senhor Deus, o nosso preparo espiritual para que quando isso suceder, sem sombra de dúvida, possamos estar para sempre com o Senhor. Seja na ressurreição dos nossos corpos, seja no momento que Deus almejar. Até mesmo se estivermos mortos, Deus vai fazer com que os nossos corpos se ressuscitem. E se nós estivermos vivos, Ele vai nos levar vivos e transformará o nosso corpo mortal em um corpo glorioso. É isso que deve ser a nossa visão. Não uma preocupação demasiada sobre datas. O que importa é que estejamos preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Você está preparado? Se Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai subir com Ele?
A única maneira que nós temos que nos preparar é confessando os nossos pecados e mudando de vida. Sim, recebendo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador dentro do nosso coração. Isto que é o verdadeiro preparo. E seja assim na sua vida, e que se você já tem Jesus, então santifique, porque a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso sim nós podemos fazer. Deus te abençoe, um grande abraço, tchau.